O mundo comemora o dia 8 de março como Dia Internacional das Mulheres. Até aí, nenhuma novidade. E você também já sabe, esse é um dia que simboliza a luta das mulheres por direitos mais igualitários. Também não é nenhuma novidade. Agora, se eu disser que a homeopatia foi fundamental para esse marco e para completar, foi através dela que muitos movimentos femininos foram vitoriosos, isso eu tenho certeza que você não sabia. Como assim? Se na época só existia homeopata do sexo masculino. Será? Bom, ainda que você não tenha a mínima noção do que seja homeopatia e caiu de paraquedas nesse vídeo, nessa história toda, talvez eu tenha algo para aguçar a sua curiosidade. Estamos em 1864, no mundo onde a discriminação da mulher era algo gigantesco, péssimas condições de trabalho e acesso às universidades era algo inimaginável. Muitas mulheres lutavam por um lugar nas universidades e cursos de medicina, algo para muitas, considerado uma missão impossível. Contudo, foi neste ano que as primeiras mulheres conseguiram seu lugar ao sol, nas universidades de Filadélfia e Pensilvânia. Mas a surpresa não para por aí. São também as primeiras mulheres médicas, homeopatas e que colaboraram para a fundação de hospitais em suas cidades. Você deve estar pensando, como as mulheres entraram nesse universo masculino altamente competitivo e para completar, na homeopatia? A resposta para todas essas perguntas está relacionada ao criador dela, Samuel Hahnemann. Sua segunda esposa, Melanie, você deve ter pensado isso aí, né? Foi a Melanie, uma mulher super revolucionária para a época, foi tratada e curada por Hahnemann. Ela foi uma homeopata profissional e primordial para a expansão da ciência em território francês. Tudo isso aliado à igualdade sexual que Hahnemann preconizava, fato que causava muito descontentamento entre seus discípulos e médicos ortodoxos que depois viraram grandes homeopatas. Hahnemann acreditava e defendia plenamente as mulheres que elas eram curadoras naturais do lar, fato que seus interrogatórios incluíam perguntas a elas que conheciam melhor do que ninguém as rotinas da casa e as peculiaridades de cada um da família. Com o caminho aberto, muitas esposas de médicos famosos tornaram-se homeopatas práticas e, mais tarde, profissionais, ainda que não estudassem medicina. Um exemplo, Emma N. Mesh Wilkson. Seu esposo, James Wilkson, a incentivou a tratar de seus filhos e, mais tarde, dos seus pacientes. Isso em meados de 1860. E por que as mulheres queriam tanto estudar medicina? Pode acreditar, isso era uma questão de necessidade. As mulheres naquela época, elas eram consultadas pelos médicos e raramente recebiam tratamento adequado, pois muitos recusavam examiná-las por medo de ofender a sua honra. Outros diziam que a maternidade, pasmem, tornava a mulher irracional e emocionalmente instável. Assim, as mulheres encontravam-se vulneráveis e à mercê da própria sorte. Por esse e outros motivos, muitas mulheres foram à luta por uma carreira na área da saúde, especialmente saúde da mulher. A medicina alternativa, vista com incredulidade na época, acolheu as mulheres como pacientes e praticantes. A primeira geração de médicas utilizava homeopatia, cura pela água, frenologia, osteopatia e outras terapias. Um exemplo de pioneirismo na área da saúde é Mary Gove Nichols, em 1830. Ensinou e dava palestras sobre temas chocantes da saúde da mulher. Nunca frequentou uma aula, uma faculdade de medicina na vida. Lydia Folger
foi considerada a primeira mulher a se formar em medicina nos Estados Unidos. Harry Jude Sartan tinha um dos consultórios médicos de maior sucesso na Filadélfia na década de 1850. Sartan praticou homeopatia e usou sua posição poderosa em sua comunidade para lutar pelo direito das mulheres de praticar a medicina. Fez lobby pela educação e formou um clube médico para as mulheres. Sartan também tornou-se uma figura nacional em 1871, quando se tornou uma das primeiras mulheres a ingressar no Instituto Americano de Homeopatia, a Associação Profissional Nacional da área. Mas o ápice de toda essa história ainda está por vir. Entre 1869 e 1890, movimentos pelos direitos das mulheres culminou na criação e fusão de dois grupos, NWSA e AWSA, sendo que a NWSA foi fundada por nada mais, nada menos do que 4 homeopatas. Quer o nome delas? Elizabeth Cady Stanton, Carolina Brown Winslow, Susan Ann Edson, Clemence Lozier e mais apoiadoras, incluindo homeopatas práticas. Um filme que retrata muitíssimo bem a época onde mulheres eram assassinadas, presas e outros tipos de violências é relatado no longa As Sufragistas. Deixo aqui minha dica para você imergir na época e ver como a sociedade vê as mulheres. Outras corajosas vieram e a homeopatia tem que reverenciá-la. Por exemplo, Margaret Lois Tyler. Ela foi uma homeopata inglesa muito famosa e espetacular, com várias obras, e aluna também de Kent. Foi numa das mais influentes de todos os tempos. E o seu pai, que estava interessado na ciência, era um investidor para formar hospitais, principalmente o Hospital Homeopático de Londres. Margaret escreveu um livro espetacular, que daí também deixo a minha dica de leitura para vocês, que se chamam A Imagem dos Medicamentos Homeopáticos, um best-seller. Atualmente estamos e estudamos grandes mestres da homeopatia, todos homens, métodos, fórmulas, jeitos de tratar com homeopatia. Mas eu quero ressaltar aqui 2 grandes homeopatas que viram na dificuldade uma solução prática, conferindo ao mundo um método simples e eficaz. Por exemplo, Divya Chhabra. Ela é uma indiana que, usando as rubricas aversão e desejo por, consegue chegar ao si mínimo de uma forma simples e muito peculiar. Minha homenagem também à guerreira Toraku Yu, que no momento de dor e profunda tristeza que o Japão passou, como tsunami, ela deu e ofereceu à população que sofreu aquele baque terrível bolinhos de arroz repletos de arnica. Trouxeram alívio e força para muitos. Ela é pioneira do estudo e tratamento homeopático no Japão. Desenvolveu um método que nós chamamos de método Zen, simples e que leva saúde aos japoneses. Não sei quanto a você, eu tenho muito orgulho de ser mulher. A educadora Ella Flagg Young declarou: toda mulher nasce médica, enquanto os homens têm que estudar para se tornarem um. É da natureza feminina cuidar, zelar, ainda que sejamos massacradas pelo sistema de várias formas. Isso nos encoraja a seguir em frente e fazer o que realmente desejamos. O dia 8 de março pode ser simbólico para muitos, mas todo dia é dia da mulher. Todo dia uma mulher luta por menos violência, um salário igualitário, voz ativa, ter o poder de escolha, ser livre diante de todas as diversidades, ser o que realmente sua alma anseia, ser simplesmente mulher. Essa é minha homenagem a todas as mulheres, seja você homeopata, mãe, empresária, avó, guerreira, pai, filha, engenheira, jogadora de futebol, esposa e outras tantas e tantas profissões. Seja o que sua alma seja. Eterno Dia das Mulheres.